Olá, boa noite. 19 horas em ponto. Sejam bem-vindos. Vocês estão chegando aqui para essa live. Vamos já tentar fazer aqui uma conexão com o nosso convidado. O político Adriano Gianturco, italiano que vive no Brasil já há alguns anos e tem um ótimo livro chamado A Ciência da Política, uma Introdução. Se a gente consegue fazer conexão rápida com ele. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Ainda não consegui conexão com o Adriano. Adriano, se você estiver me ouvindo aí, envie, por favor, a solicitação enquanto eu salvo uma coisa aqui que a Meg está comendo. Bora, sai daí. Vem. Adriano Gianturco. Ainda não recebi sua solicitação. Vou ver se eu consigo aqui. Bom, mandei de novo o convite. Vamos ver se agora vai. Tá. Opa, vamos lá. Meu amigo Raduan, brigadíssimo. Aqui no lançamento do curso para entender a política, terceira turma. E eu ainda não consegui conexão com o Adriano. Adriano, já mandei o convite aí 2 vezes. Pô, não é possível que eu não vou conseguir fazer a conexão aqui com. Vamos ver. Boa, quieta aqui, hein? Bom, tá informando aqui que o Adriano Gianturco não consegue participar. Meu Jesus, só faltava essa. Vamos lá mais uma vez. Enquanto eu vou segurando aqui os ímpetos destrutivos da Meg. Tá tentando comer tudo que tem no chão, né, minha filha? Bom, agora acho que vai. Ah, viva! Ok, cheguei. Espera que eu ligo aqui a luz. E aí, Bruno, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Você tá com a luz meio ruim porque a luz tá contra o seu Pois rosto, cara. é. Tô ligando aqui a luz de verdade, Ah, tá? vamos lá, pelo menos conseguimos a conexão. E aí, como vai? Tudo certo, graças a Deus. Fora a política e o calor, tá tudo Obrigado. bem. Nessa ordem, né? Nessa A ordem. política está muito pior. Ah, sempre é, né? Obrigado pelo convite. Obrigado ao público aqui por estar aqui neste horário. E aí, temos um terceiro hóspede aqui, tô vendo, né? Pois é, pois é. Essa destruidora aqui estava querendo comer tudo que estava no quarto, eu tive que resgatá-la antes que. Porque quando terminasse a live não ia ter mais nada aqui. Livro, garrafas e tudo mais. Mas vamos fazer aqui as apresentações formais, Adriano. Primeiro, obrigadíssimo a cada um de vocês que está participando aqui do nosso encontro. O Adriano Gianturco, como eu falei, é cientista político, é professor e também coordenador do curso de Relações Internacionais, né, Adriano? Do IBMEC de Uhum. Belo Horizonte e autor de um ótimo livro sobre política, que é A Ciência da Política, que é um livro com uma linguagem muito simples, sem perder o rigor da pesquisa e tudo mais. E é um livro que apresenta vários temas que não são
correntes aí no debate, são temas importantíssimos para se entender a política. E eu convidei o Adriano aqui para a gente ter essa conversa, baseado no título, né, que nós demos à live, que é exatamente a política como ela é. Porque a gente tem uma tentação em sempre idealizar a atividade política e o próprio comportamento dos políticos. E, na verdade, do ponto de vista prático, por mais que a gente estude os grandes filósofos, os grandes manuais e a grande literatura a respeito da política, todas as vezes que a política se realiza na prática, é uma desgraça quase completa. Então, Adriano, seja bem-vindo. Obrigadíssimo por aceitar o convite. Obrigado, que isso. Obrigado a você. É um prazer te rever até desta forma, online, pelo menos. Faz muito tempo agora. A última vez nos encontramos onde? Acho que foi, não lembro se foi em Talvez em Vitória ainda. Vitória, foi. Pois é, faz tempo. Então, Faz tempo. temos que tomar outros bons cafés juntos. Mas é isso, a política, exatamente. O meu livro é um manual, né, bastante complementar, inclusive, ao seu, né, ou seja, tendencialmente tem a mesma abordagem, uma certa visão cética, né, diferente da política. É um manual mesmo, um manual de ciência política, como um manual de microeconomia, para nós entender, né. Infelizmente é isso, infelizmente faltava no Brasil um manual deste tipo, né, na verdade a ciência política normal que tem por aí no mundo. Você citou a questão dos filósofos, e eu sempre começo essas conversas explicando um pouco a diferença entre filosofia política e ciência política, né? São duas disciplinas, dois campos diferentes. Estão me ouvindo? Okay. Ouvindo, muito bem. Diferentes, obviamente, que trabalham em sinergia, mas a filosofia política, simplificando, fala de como a política deveria ser na visão dos vários autores, né? Tocqueville, Montesquieu, Constant, Locke, os contratualistas, etc. A ciência política se propõe pelo menos, a falar como a política como funciona de fato, e não como deveria ser. É claro que depois também tem uma parte prescritiva normativa, mas a ideia é que se baseie pelo menos numa descrição. Então a tentativa é descrever da forma mais acurada, perfeita possível, né? E aí, dessa forma, inclusive, há um leque um pouco maior de consenso entre os cientistas. Porque algumas coisas são objetivamente daquela forma. E outras, claro, há um debate, né? Há tentativas diferentes de descrever, de interpretar os vários fenômenos. E, quando você fala, apesar de ler os grandes filósofos, depois, quando a política se apresenta por aí, ficamos meio desiludidos, etc. É exatamente isso, porque, na verdade, a ciência política te prepara já para isso, né? Então, quando depois das minhas aulas ou palestras, etc., geralmente o pessoal fica sempre, até ontem, um aluno me tagou, fez um meme, quando o Jean Turco me apresenta a política, com dois protagonistas, dois atores do Game of Thrones, todos espantados assim. Oh! Mas, na verdade, e aí eu tenho sempre esse papel, né, do cara chato que fala de coisas negativas, né, que te fala, olha, a política não é tão boa quanto você estava pensando. Mas, na verdade, eu sempre falo, olha, não sou eu que estou falando isso, eu estou mostrando a ciência política que se estuda no mundo inteiro. Porque você, o cara, ela foi acostumado a ouvir sempre e só um conto de fatos. Esta romantização da política. Então, as pessoas partem na abordagem da política, não do mundo real, da política que eles veem de fato em Brasília, mas da ideia do conto de fada contados pelo professor de História e Geografia. E aí, depois, quando se deparam com a política real, ficam frustradas. Eu sugiro fazer o contrário, partir do mundo real, né, que ajuda um pouco mais. Mas isso tem um aspecto contraditório, Giantur, que eu queria até ouvir você falar a respeito da cultura política na Itália, ou seja, qual é a compreensão da população e a relação dela em relação à política, porque aqui no Brasil, a forma como a política se realiza, as próprias pesquisas que mostram a desconfiança da população em relação aos políticos, né? Esse é o grande tema, aliás, do meu primeiro livro, Pare de Acreditar no Governo, tudo isso conduziria, né, nós brasileiros, no sentido de pensar que a política, enfim, não é nada romântica, não tem esse idealismo. Né? Mas mesmo assim, mesmo com toda a realidade batendo a nossa porta, né, bafejando o nosso cangote, tirando o nosso dinheiro,
mesmo assim, há esse problema de sempre ter essa dimensão da idealização. É claro que na nossa relação diária com a política há sempre, não digo um equilíbrio, mas a maneira como a gente se porta e até analisa alguns fenômenos políticos, sempre há uma mistura entre a filosofia política, ou seja, a política como deveria ser, e a política como ela é. Eu lembro aqui um caso que eu acho que tem que congrega essas duas dimensões, né, da filosofia e da ciência política. Todas as vezes que alguém fora da política se elege, um humorista, sei lá, o Tiririca, eu lembro da eleição do Tiririca, e a reação das pessoas de forma geral em relação à eleição do Tiririca foi assim, isso é um absurdo, um palhaço ser eleito, etc. e tal. E aí, nós temos, e quando eu digo que essas duas dimensões estão presentes nesse tipo de reação, porque é o seguinte, se você pega os políticos de profissão, né, todos eles não, mas aquela parte, digamos assim, mais ruim, acaba representando ou fazendo com que a política tenha uma apreciação muito ruim por parte da população, né? E as pesquisas, como eu falei, revelam esse grau de desconfiança. Mas, ao mesmo tempo, quando criticam o Tiririca, estão idealizando, inclusive, sei lá, o Congresso que lá está. Como se o Congresso fosse formado ali por Aristóteles, Platões, etc, etc, etc. E não pelo Renan Calheiros, já de Barbalho e tal. Aí, no fundo, você fica pensando assim, bom, o Tiririca não tem histórico nenhum de criminalidade, né, na sua vida privada, né, profissional e tal. Por que tanto horror com a eleição do Tiririca, se aqueles que já lá estão têm todo um histórico, às vezes, de problemas, inclusive do ponto de vista penal, né? Pois afinal é o slogan dele mesmo, né? Ou seja, pior que assim não fica, né? Mas ficou, exato. né? E ele mesmo saiu, né? Contando exatamente alguns casos de bastidores e a desilusão também dele, né? Mas ele eu não diria o saiu, seguinte. não. O Tiririca continua lá. Ele acabou dando uma entrevista dizendo e tal, uma coisa que parecia que ele ia abandonar a política, mas até onde eu sei, ele continua lá com o mandato. Tá, ok. Eu sabia que não, mas eventualmente aqui o público nos informa. Bem, este é o tema interessante, que é o tema do seu livro, né? Eu não trato isso no meu livro, sobre culturas políticas, mas aí são minhas especulações, baseadas, obviamente, no que eu leio e acompanho por aí. Eu acho o seguinte, primeiro há que você mesmo trata no seu livro, as pessoas fazem uma divisão, uma distinção entre os políticos e a política, né? Então as pessoas podem até ter esta desconfiança, opinião negativa dos políticos, generalizando, mas isso não afeta a ideia que eles têm da política, do que é e do que deveria ser. Isso eu diria que acontece no mundo inteiro, pelo que eu conheço, na Itália também, tendencialmente nos países do Sul mais, porque você tem uma experiência tendencialmente negativa da política de fato. Imagino que nos países do Norte, escandinavos, seja menor esta diferença, né? E segundo, então, primeiro é porque se faz essa distinção entre políticos e política, que a meu ver é totalmente falaciosa. Por quê? Porque não existe política sem políticos. A política que existe de fato, em um determinado momento, é a política que tem lá, naquele lugar, naquele momento histórico. Exatamente. A opção de ter Aristóteles e Platão no Congresso não tem. Não é uma opção na mesa, como falam os americanos. A opção na mesa que tem é Renan Calheiros e Tiririca. É por aí, né? Para citar altos filósofos acima de Aristóteles e Platão, South Park, o desenho animado, tem um episódio fantástico que fala, olha, qualquer eleição é uma eleição entre um sanduíche de merda e um babaca, não me lembro o que eles falam lá, um babaca, não sei o que. Então, é por aí, mais ou menos, né? Ou seja, você escolhe o menos pior, na verdade, né? De nariz, fechando o nariz. Você não escolhe o ideal. Ainda mais para quem, como você, fica lá lendo os iluministas escoceses, a cultura britânica, etc. Aí depois desce para esta briga na lama que tem, deve ser um choque. E o segundo motivo que eu acredito, na minha especulação, acho que é o seguinte, que inclusive, o que ultimamente está me interessando mais, que é uma questão mais de psicologia social, psicologia política. Ou seja, tem algo dentro de nós, generalizando, evidentemente, que faz com que nós sentimos uma necessidade de abstração,
de não de ficar no nosso contingente da nossa vida, né, de metafísico, de extrapolar, de dar significado à nossa vida. E eu acredito que é mais dura é a nossa vida, mais cheia de problemas, de coisas negativas, e mais eu sou fracassado na minha vida micro, e mais as pessoas precisam desta abstração, desta metafísica da política, que afinal não deixa de ser uma religião, a forma como as pessoas abordam isso, né, para dar um significado maior à própria vida. Então, as pessoas, como se a mente humana precisasse se iludir em alguma coisa, precisasse de algum ideal, algum otimismo para conseguir, para ir à frente na vida, né? E eu entendo perfeitamente isso. Acho que é uma necessidade neurológica, provavelmente. O que eu sempre sugiro às pessoas, eu falo, olha, repor este idealismo, este otimismo na política é uma escolha. É uma escolha muito arriscada. Porque não depende muito pouco de você. Você pode repor este idealismo na sua carreira, na sua família, na sua igreja, no seu bairro, no seu hobby, alguma coisa sobre a qual você tem um pouco mais de controle, que depende mais de você. E mesmo assim nós sabemos que não depende totalmente de você. Você fica desiludido, frustrado por uma série de fatores. Ainda mais em política, que depende de uma interação de milhares, milhões de variáveis. Depende muito pouco de nós. Então, essa frustração se dá por isso, né? Expectativas e realidades. E eu diria que, repito, em parte existe um pouco no mundo inteiro, em parte, não deixo de falar, acho que sim, tem alguma peculiaridade brasileira. Claro que não vivi no mundo inteiro, então não sei falar exatamente, né? Mas, ou seja, o que eu sempre falo é, olha, eu realmente fico chocado a propósito de cultura política italiana brasileira, porque sim, lá tem também essa distinção entre políticos e políticos, né? As pessoas têm essa visão negativa dos políticos, mas depois demandam mais estados também. Mas eu sempre cito um caso. Quando teve aqui o escândalo da Lava Jato, o meu amigo, eu contei, meu amigo me perguntou, mas o que está acontecendo lá? Eu contei, aí ele me respondeu assim, tá, mas eu não estou entendendo. Qual é a surpresa? Ele falou o seguinte, a política é o esgoto. A gente sabe disso. Só que está fechado. Você sente o cheiro só quando você abre, mas você sabe que é um esgoto. E este é um amigo que não é liberal, não é cientista político, não tem nada a ver com esses debates políticos, né? Então, assim, ao contrário, eu aqui vi, diria, quase todo mundo ficando chocados quando assistiram a votação do impeachment, por exemplo. E eu fico chocado, não pela votação do impeachment, mas pelo choque das pessoas. Ou seja, eu olhava para as pessoas assim e pensava na minha cabeça, mas onde esses caras viviam até ontem? Na Suíça? Perto do arco-íris? Só eu morava na América Latina? Aí, eu realmente, assim, como você pode ser um adulto que vive na América Latina e ainda ter esta opinião tão, né, idealizada da política? E eu acredito que minha resposta é porque, repito, as pessoas aqui formam a sua opinião a partir do conto de fato do professor de sua geografia e não a partir do que as pessoas veem de fato. Bastaria fechar esta orelha, olhar de fato o que tem, que não é evidentemente aquilo. Começar por aí e depois procurar uma teoria que explica por que é como é, né? Ou teorias que expliquem por que é como é. Acho que é por aí. Esse episódio da votação do impeachment é um episódio curioso mesmo, porque a mesma surpresa que você teve diante da reação de pavor, né, de uma parcela da sociedade brasileira, talvez uma parcela até minoritária, porque a gente acaba tendo ali acesso mais ao horror daquele pessoal que tem influência, né, os jornalistas, intelectuais, do que propriamente do povão. Talvez o povão estivesse ali não só não achando estranho, como achando legal aquele tipo de Exato. reação. Porque as manifestações de vários deputados, enfim, saudando a família e a tantas pessoas ali e tal, cara, isso faz parte do nosso dia a dia. Quer dizer, isso não está fora do dia a dia da sociedade brasileira. A gente vê isso o tempo inteiro, né? E sendo ali o Congresso a representação de parcelas da sociedade, é estranho que não se esperasse esse tipo de coisa, essa coisa emocionada e tal, que o brasileiro tem como parte da sua própria conduta social. Isso tem no esporte, enfim, tem em várias dimensões. Mas talvez muito dessa coisa seja criada, dessa forma idealizada de ver a política e o comportamento dos políticos, acho que pela própria imprensa ou aquelas pessoas que têm influência, estão sendo sempre entrevistadas pela televisão. Afinal, a televisão acho que ainda é
o grande veículo de comunicação que chega à maior parte da sociedade brasileira. Talvez a gente esteja vivendo agora uma transição que no futuro breve a televisão terá menos importância do que rede social e etc. Talvez até já tenha, eu não vi nenhuma pesquisa Já nesse tem, sentido, né? Já tem. Mas essa visão ainda é uma visão que é transmitida por jornalistas, intelectuais, pessoas influentes, né, são tomadas de horror quando esses deputados e senadores se comportam dessa maneira, né, essa maneira mais popular, digamos assim. E é curioso, né? Porque parece que, no fundo, há essa idealização, né? Esses políticos deveriam se comportar como políticos de países e tal, que o pessoal é mais polido, não sei o quê. Mas eu me lembrei de outra coisa, Adriano, dentro dessa conversa. Não sei se você viu o debate ontem. Eu comecei a ver, achei aquilo muito chato. Eu não tenho muita paciência para a política americana. Nunca tive, aliás. Mas, enfim, tá a eleição importante. A gente, como estudante da política, estudioso da política, a gente tem que ver de vez em quando. Eu comecei a ver ontem e fui ver hoje, né? E eu queria te fazer uma pergunta, se é que você viu pelo menos parte do debate, sobre o que você achou, porque hoje, basicamente, o mundo inteiro está chocado com o que aconteceu ontem. Eu não fiquei chocado, porque, enfim, aquelas duas figuras já se mostraram há muito tempo a que vieram, mas, por outro lado, o que eles fizeram ontem é exatamente como a política funciona nos bastidores e a gente não tem acesso. Então, quando isso acontece às claras, eu acho que para a sociedade acaba sendo bom, você não acha, não? Pois é, eu assisti algumas partes e também não fiquei chocado, zero surpresas. Eu diria isso, eu acho que se eu ficasse chocado seria estranho, porque né, é nosso trabalho. Então, as pessoas justamente assistem aquilo de vez em quando, e é bom que seja assim, nada de negativo. As pessoas têm N coisas mais importantes na vida que o debate americano. Então, quando assistem, podem ficar chocados. Mas, no caso, até vários analistas ficaram chocados. Acredito por quê? Por uma série de motivos. Né? São duas figuras peculiares. Né? Trump nem precisa comentar nesse sentido, é auto-evidente. E Biden também. Né? Em sentido diferente. E também, às vezes, tem alguns problemas. Ele é o Dilma, né? Se brinca, é o Dilma americano. Nos discursos, ele não consegue ligar, às vezes, os pontinhos e fica falando coisas sem sentido. Bom, então, é normal que seja assim, talvez a minha análise, tá? Mas assim, isso, eu repito, pode ter outras análises válidas nesse sentido. Acredito que Trump, concordo com essa visão de outros analistas, que Trump não mediu a agressividade, não conseguiu medir o nível de agressividade, entre aspas, com o Biden, que não era tão agressivo, então talvez não precisava. Então, Trump interrompeu não sei quantas vezes, fizeram até a contagem lá, ele interrompeu muitas vezes e Biden não, uma série de coisas. Ele pegou aquele assunto do filho viciado do Biden, que realmente desce a um nível sempre mais baixo, né, até trazendo para a briga na lama da política os filhos, a família, um golpe baixo realmente, uma série de coisas desse tipo. Mas que em parte é esperado da política. Né? Então, não fiquei chocado, diria que em termos de análise do debate, outro ponto interessante é o fato que este debate pouco civilizado, no qual as pessoas, todo mundo deve ter desligado depois de um tempo, só quem é obrigado por trabalho a assistir aquilo. As pessoas normais não assistiram aquilo, devem ter achado um saco, né? Longo também, sem tempo de fala, cada um fala quanto quiser. Então, em termos de estrutura mesmo o debate, muito ruim, muito desorganizado, o papel do jornalista também dava para perceber a parcialidade. Então, assim, uma nota positiva para o Brasil, porque os debates no Brasil são muito melhores que lá, por exemplo. Né? Para mostrar que, afinal, nem nos Estados Unidos é tão perfeita a política quanto pode parecer. Eu acho que, em termos de você falou, é bom que as pessoas vejam não isso. Eu acho que quando as pessoas entram na fábrica de salsichas, se fala, né? Quando as pessoas veem a coisa de verdade como é sempre melhor. Eu acho que um choque de realidade é sempre melhor. Eu acho que um Trump da vida, um Bolsonaro da vida, neste sentido, de representar a pança do país, isso é bom.
É bom que tenha lá alguém que não seja idolatrado e que eu não concordo com essa coisa da liturgia do cargo. Não acho que uma pessoa deveria se comportar de forma diferente porque é presidente. Acho bom que as pessoas entendam que são comuns mortais, como nós, nem melhores nem piores. E aí, por isso, lhe dar a justa importância e o justo poder. O problema, o paradoxo disso é quando vira o mito exatamente porque assim, né? Acaba sendo endeusado exatamente porque assim. Não, são pessoas normais, alguns escrotos, outros menos, geralmente representam a média do país, então não há nada de se esperar de diferente, de supremo, de superior, e temos que tomar cuidado ao de entregar nosso dinheiro, nossa vida, nossa liberdade. Você falou que tem estudado esse assunto que eu acho interessantíssimo, que é a parte da psicologia e do comportamento aplicado à política. Talvez um dos nomes mais conhecidos, não digo nem no meio acadêmico, mas de forma geral, porque seus livros sempre chamam a atenção, é o Jonathan Haidt. Tem um dos livros dele que é o Writer's Mind, que ele faz justamente pega várias pesquisas e tal, e tenta, né, explicar ali. O livro foi, por um lado, elogiado, por outro lado, foi bastante criticado pela forma arbitrária como escolheu alguns pontos, né, a dimensão ali da empatia e outros elementos, acho que foram 5, salvo engano, e tentavam ali enquadrar, de acordo com a realidade americana, se a esquerda cumpria mais aqueles 5 componentes, acho que eram 5, ou a direita cumpriam mais. Se eu não estou enganado, acho que a esquerda americana estavam ali em 3 pontos ou 2 e a direita americana conseguiam abranger os 5, né, um dos quais é a empatia. O que eu queria saber é o seguinte: o que você acha desse estudo do Jonathan Haidt, e se tem outros autores que você vem estudando, e de que maneira que você acha que esse tipo de estudo pode ajudar a gente a entender o comportamento nosso, né, dos brasileiros, em relação à política? Eu achei este livro fantástico, um dos livros que recentemente mudou bastante a minha visão sobre o mundo, sabe? E teve um papel muito importante, inclusive, porque além de entender, concordei com o livro, me acalmou bastante, porque basicamente a moral do livro por quê? Porque a moral do livro, assim, pelo menos a moral que eu derivei disso é a seguinte, que afinal nós não escolhemos nossas teorias políticas, nós não escolhemos ser liberais, conservadores, socialistas, etc. Nós todos temos uma tendência meio natural, biológica, inata, congênita, uma série de coisas lá, não sou especialista. E aí o que acontece? Ao longo da vida, na escola, na mídia, em casa, você escuta diferentes versões, visões de mundo, e o seu cérebro automaticamente recusa aquelas que não gosta, que não fazem sentido para você, e aí arruma argumentos para justificar a sua pré-teoria, a sua previsão, né? Sua visão já prévia. Então ele faz estudos até com gêmeos criados em países diferentes, que acabam tendo a mesma visão política. É muito interessante. Sugiro realmente este livro. É um livro fantástico. E é isso. Aí ele é óbvio que isso deve ser uma simplificação, né? Ele divide a mente das pessoas em 3 tipos. Ele faz assim, a esquerda, a direita e os liberais, com base em 5 princípios. A empatia, a santidade ou sacralidade, a autoridade, a liberdade, etc. Então, o que ele mostra é exatamente isso, que a esquerda, as pessoas de esquerda têm a empatia muito mais forte. Eles têm mais empatia com as pessoas e até com animais, por exemplo, né? Enquanto, por exemplo, as pessoas... vamos pôr dessa forma, na verdade, como ele coloca assim, pessoas que têm um senso de empatia mais aguçado acabam virando, ao longo da vida, de esquerda. Pessoas que têm um senso de autoridade, tradição, sacralidade, santidade mais aguçado, acabam virando, na média, mais de direita, né? Mesmo se ele depois explica melhor, porque a direita, geralmente, generalizando, obviamente, né? Coloca um senso de sacralidade em Deus, família e pátria, por exemplo. Então, são coisas que não podem ser criticadas, né? Tipo, queimar a bandeira não é só queimar um objeto, um pedaço de papel, é um ato simbólico que não pode ser feito, tem coisas que não devem ser feitas. Mas a esquerda também, na verdade, atualmente está
A nova esquerda está colocando o seu princípio de sacralidade em algumas questões. Por exemplo, o meio ambiente, por exemplo, as minorias, por exemplo, a comida. Então, eles acabam tendo essa visão purista do meio ambiente, da comida orgânica, das questões das minorias, do gênero, da raça, etc. E não pode se falar nada sobre isso também. Não é possível nem falar. Né? Enquanto aqueles que têm uma visão mais as pessoas que não gostam de autoridade, é isso que ele coloca, acabam virando mais liberais ao longo da vida. Né? E realmente faz muito sentido, pelo menos para mim. Uma coisa interessante que ele mostra no livro, tem um monte de pesquisas lá psicológicas, tanto quantitativas, etc., que é a esquerda tem um senso de empatia mais aguçado que com os outros, genérico, com as pessoas em geral, que com os próprios membros da própria família. Que para mim, e deve ser, imagino para você também, como conservador, não sei, beira algum tipo de psicopatia, né? Ou talvez você sempre falou, olha, coitados devem ter uma família de merda, né? Realmente. Que é o que você vê por aí. Os caras se importam muito com os outros, essa empatia até vai intraespécie, intraespécie, ou seja, até vai para animais, muitas vezes até mais com animais que com outros seres humanos. Né? Que, de novo, para mim, beira algum problema psicológico. Então, o que mostra? Mostra que isso, que na verdade nós não somos tão donos das nossas ideias. Né? E que talvez, então, precisamos repensar e entender que assim como o outro chegou naquela ideia de forma não tão racional, nem meu, na verdade, nem você, etc. Já temos toda uma tendência. Ao ponto que, Bruno, vamos admitir, realmente, eu repensando a minha vida, realmente, eu não gosto muito de autoridade. Nunca gostei, desde criança. Não é um princípio que para ao qual atribuo muito respeito, assim, a autoridade em si. Porque a autoridade? Tem pessoas, você é meu chefe no trabalho, que eu estimo, admiro, e lhe atribuo um respeito, uma obediência, etc. Mas não porque é o chefe, sabe? Se fosse outro, não conseguiria. Não sei, ou tem pessoas que têm este gosto por tradição, ordem, coisas homólogas, similares, iguais, e tendem mais à direita. Não, isso é interessante. A ideia de autoridade, que, enfim, está dentro desse conjunto de elementos imateriais, né? Não é algo palpável. É, Você pode pensar tanto numa autoridade de uma maneira que você possa ter uma predisposição a reagir contra, sei lá. Eu nunca tive a menor vontade de servir ao Exército, às Forças Armadas. Uhum. Para mim era inimaginável que a autoridade naquele ambiente fosse formada por alguém simplesmente em razão da sua patente. É claro que o sujeito, para conquistá-la, teve que, enfim, passar por todo um processo e adquirir respeito e autoridade dentre seus pares. Mas eu não considerava ele um par, né, a ponto Uhum. de querer me submeter voluntariamente a essa autoridade. Mas já a autoridade dentro de casa, familiar, pai, mãe, avô, pessoas mais velhas e tal, esse é o tipo de autoridade a respeito da qual eu nunca coloquei em causa. Né? Eu sempre vi ali um valor, fui criado a partir disso, e provavelmente também essa predisposição que existe do ponto de vista psicológico, e deve ter também explicação por meio do evolucionismo, né? Explica-se o comportamento individual em face de diferentes tipos de autoridades. Imagine, no nosso caso, nós sermos, por exemplo, obrigados a, estando, sei lá, numa universidade federal, o chefe de departamento ser uma figura execrável, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista intelectual, e em razão, né, do fato de eu e você estarmos lá, estar lá como funcionário, servidor público, a gente está lá submetido a essa autoridade, mas é um negócio, né, impensável. E a própria maneira, assim, como a gente materializa essa autoridade, acho que é importante, inclusive para analisar essa dimensão da política, né? Porque isso está tudo vinculado. Quando a gente olha a política como ela de que maneira a gente vai respeitar a autoridade que é exercida em razão do cargo de pessoas que a gente imagina que nem teriam condições morais, éticas,
e do ponto de vista do comportamento, ou às vezes ideológico, de ocupar aquele cargo, né? Não, perfeito, exato. Exato, porque existem algumas elites naturais, né? Então a família entra neste conjunto. A política, de uma forma, também não deixa de ser, né? Porque a política sempre existiu, o Estado-nação não, mas alguma forma de organização política sempre existiu. Então, neste sentido, acredito que seja natural e que a sociedade é naturalmente hierárquica, a sociedade é naturalmente política, o ser humano usa coerção, isso é natural, porquanto para nós pode ser imoral na maioria dos casos. Oppenheimer fala, outro autor que eu gosto muito, Franz Oppenheimer, fala da opção preferencial pelo poder. Ou seja, se todos nós temos a escolha entre ganhar a vida de forma, através de interações voluntárias, livres, etc., ou podendo usar o poder. O que Oppenheimer fala é que quando isso é uma opção real, o ser humano tende a usar o poder. E não vê nada de ruim nisso, né? Então, o que eu acredito, em termos ainda psicológicos e um pouco antropológicos, mas repito, são os novos interesses que eu estou tendo, então não sou exatamente especialista, estou lendo por aí, etc. Que assim, nós somos seres tribais, banalmente, né? De novo, simplificado. Seres tribais que têm um tipo de organização política, todos os animais têm algum tipo de organização, maior é a comunidade, mais numerosa a comunidade, mais é sofisticado esta organização social e mais é estratificada a sociedade. Mas geralmente, além das formigas, das abelhas, geralmente o que você tem em bandos pequenos? Uma organização, geralmente, onde o macho alfa manda e bate nos demais. Em sociedades mais numerosas, você precisa de algo diferente. Então, a sociedade das abelhas femininas, né, feminocêntricas, ou seja, tem a rainha abelha, né, que manda, etc., e é mais estratificado. Mas nós somos seres tribais. Nós vivemos por milhões de anos em pequenos bandos. E o nosso cérebro entre aspas, formatado para este tipo de convívio e não para conviver em grandes sociedades como Estados-nações ou até cosmopolitas. Ao ponto que nós, ao ouvir um sotaque diferente, uma cor de pele diferente, um sinal de nacionalidade diferente, etc., as pessoas interpretam como o outro, né? E não admitem aquele no próprio grupo, né? É tribalismo, né? Você pode falar, não pode falar do meu grupo. Tribalismo, nós somos tribais. E a política responde a isso. Então, eu quero dizer que quem chega lá no topo na esfera política, Hayek fala dos piores que chegam ao topo, não responde a esses critérios morais ou técnicos ou de competências, como muitos gostariam de acreditar. Eles não acreditam, eles gostariam de acreditar. Responde esse tribalismo. Ou seja, é o cara que polariza, é o macho alfa, o macho alfa que hoje não bate mais, pelo menos na democracia, e isso, a violência foi substituída pela oratória. Então, é o cara que consegue ser votado, ser mais bem votado. Então, por exemplo, o Bolsonaro não é um fenômeno só do Brasil, né? Tem Trump, tem Putin, tem Duarte, tem Berlusconi, todos eles são o macho alfa, né? Quem cavalga o urso, quem faz festas e bacanais, quem virou bilionário. Por quê? Porque responde a esse tipo de exigência que acho que é uma parte que nós gostaríamos de fingir que não tem no nosso cérebro, de fingir que nós somos perfeitamente racionais, mas que não, nós somos seres tribais. E temos que aceitar estas partes irracionais, entre aspas. Então a política acho que responde a isso. É a válvula de escape disso aí, assim como a torcida, o futebol, né? E é inevitável que tenha, não vejo muitas alternativas. Aliás, esse fenômeno aí que você citou o Bolsonaro como exemplo de um fenômeno, né? Que é mundial, mas também não é novo, nem no Brasil. Lembra aqui a eleição presidencial de 1989, que foi também uma brigaiada nos debates de forma extraordinária. Enfim, as pessoas mais novas que nunca viram, tem acho que quase tudo no YouTube. É engraçadíssimo, porque o pessoal batia a boca mesmo. O debate tinha poucas regras e o pessoal não respeitava o moderador. E esse perfil que você acabou de descrever estava ali representado, por exemplo, no Leonel Brizola, estava representado no Paulo Maluf. Deixa eu ver mais quem aqui.
Enfim, tinham vários candidatos, mas esses dois, deixa eu ver aqui os nomes dos candidatos, esses dois, o Paulo Maluf, o Leonel Brizola, talvez fosse um dos mais agressivos nesse sentido, que representavam mesmo essa coisa populista e tal. Aliás, a história do populismo no Brasil no período republicano está cheia de gente, né? A começar pelo Getúlio Vargas. Então, isso sequer é uma novidade. Adriano, você Claro. fala aqui Não, mesmo Diga, Weber, diga. Bruno, o mesmo Weber fala dos tipos de poder, dos tipos de dominação, e tem o poder carismático. Isso faz parte. Então, assim, esses caras podem parecer os piores que chegam lá no topo, são os piores em outros critérios. São os melhores nestes critérios. E não é pouca coisa. Precisa realmente de algumas skills que não se encontram em todos, evidentemente. Eu não teria nenhuma qualidade nesse sentido, de ganhar voto, simpatia, aplausos, apertar mãos. Não faz para mim. Comer pastel na feira, esse tipo de coisa, nada. Adriano, um dos capítulos do seu livro, que é o capítulo 10, fala de democracia. E a gente também tá vivendo um fenômeno que é recorrente, né, e também não é novo, da acusação de uma determinada elite intelectual, política, jornalística, de que a democracia, mais uma vez, está morta ou está morrendo. Tem uma coisa assim que, enfim, para quem estuda a política, né, assim, a idealização em relação à democracia ela também é muito presente. E o que é curioso do que está acontecendo agora é que todas as declarações, todos os obituários feitos em relação à democracia, o argumento para se chegar a essa conclusão é um argumento muito curioso, porque é basicamente o seguinte: a democracia está morrendo porque não está funcionando da forma como eu achava que deveria. Então, como o povão inglês votou pelo Brexit, a democracia está morrendo na Inglaterra. Como o povão votou no Trump, enfim, tem lá o colégio eleitoral, o voto nos Estados Unidos é diferente do Brasil, não é um voto majoritário, ou seja, não é eleito quem tem o maior número de votos, mas de qualquer forma o homem foi eleito e a democracia morreu por causa disso. Então eu queria que você explicasse, né, a partir, obviamente, do seu livro, primeiro assim, o que é a democracia e por qual razão as pessoas idealizam tanto a ideia de democracia. Isso que você tudo comentou é bacana, né? É engraçado demais. Não, assim, não é simplesmente uma piada de mau gosto, é uma instrumentalização interessada. Sabemos que é tudo mentira, né? Mas assim, bom, democracia primeiro, quando se fala de democracia, geralmente quer se dizer democracia representativa e não democracia direta, evidentemente, né? Uma coisa que eu sempre falo é, olha, o nosso sistema democrático não deriva, como as pessoas podem pensar, da democracia grega clássica, por uma série de motivos. Porque aquilo era democracia direta, tinha várias camadas da sociedade que eram excluídas do voto, mulheres, estrangeiros e escravos não podiam votar, e tem um gap histórico evidente. O nosso sistema político democrático deriva da democracia americana. É uma invenção estadunidense, entre aspas, né? E perdoe a palavrão. Então, assim, quem gosta da democracia, olha que é uma interferência estrangeira que copiamos dos Estados Unidos. O mundo inteiro, o Ocidente, copiou isso dos Estados Unidos. Por quê? Porque a democracia é o que é? É a tentativa de institucionalizar os ideais liberais. De vários autores liberais, especialmente a grande inspiração americana, da Revolução Americana, da Constituição, da Declaração de Independência, é, sem sombra de dúvida, Locke. Então, a ideia de, como colocar em prática aquelas ideias, né? Então, criar um sistema que respeitasse aquelas ideias, aqueles critérios, sendo que, obviamente, é difícil. Então, se criou a democracia. Então, democracia representativa. Você tem um presidente eleito, mas você tem o Congresso que lhe faz de contra-altar, a divisão de poderes, que não existe, obviamente, na monarquia absolutista. Você tem um Supremo que faz o controle de constitucionalidade acima do presidente da República, então ele não é soberano, né? E tem uma Constituição que limita tudo isso, que limita os poderes do Estado, que fala o que o Estado pode e não pode fazer, né? Então, e lá na Constituição está escrito, somos nós, o povo, que criamos o Estado, né? Então, de lá uma série de peculiaridades da Constituição americana. Bom, então a democracia é o quê? É um tipo de organização política.
O que nós temos que entender, a frase do Churchill é a mais explicativa, é que o pior, é o sistema menos pior entre todos possíveis. Não é perfeito, porque não dá para ser perfeito. O ser humano não é perfeito. Então, na nossa interação entre seres imperfeitos, não tem como ter uma organização social perfeita. É impossível. É porque nós, individualmente, já somos imperfeitos. A democracia é talvez o menos pior. Tudo bem. Então, o que significa? A democracia é o menos pior, é um sistema importante a ser preservado, a ser defendido, mas não é um fim em si mesmo. Isso é muito importante. Ou seja, a democracia é o meio que tem que ser defendido, por quê? Porque para nós, segundo nós, é o sistema político que mais garante liberdades, direito e prosperidade. Se não for por isso, não precisava endeusar a democracia. Então, o que significa? Que é um perigo endeusar a democracia, pensar que a democracia seja um fim em si, porque vira o fetiche a democracia. E aí de lá vira esta mania de querer falar que tudo é democrático, tem que democratizar tudo, as empresas têm que ser democráticas. Não. Tem espaço na sociedade para estruturas hierárquicas. Empresas são estruturas hierárquicas. Tem empresas mais hierárquicas e empresas menos. Quando a empresa se cota em bolsa, ela abre o capital e se torna, em parte, menos hierárquica. Mas tem algumas funções. Eu sou o coordenador do curso. Não é para ser democrático. Eu tenho responsabilidades. Eu sou pago para isso. Eu tenho o prazer e a responsabilidade disso. Né? Então, tem espaço. A família não é democrática. E não é para ser. Imagina, se fosse uma democracia, a família, eu deveria ir todas as férias, deveria levar meus filhos para Disney. Todo dia, todas as vezes. É o que acontece em política. Todo mundo vota para quê? Para ir para Disney o tempo inteiro. Papai que paga, né? Então, não, essa ideia de tem que democratizar, não. E aí o que acontece? Vélez Rodrigues, o ex-ministro da Educação, ele é um grande intelectual. Né? Talvez ele não foi muito bem sucedido, né, como ministro, mas ele é um grande intelectual. E ele, junto com outros autores brasileiros, escrevem uma ampla literatura sobre o patrimonialismo, Meira Pena, Schwartzman e outros, e eles mostram que esta fala que tudo tem que ser democrático, 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 é uma característica típica dos sistemas patrimonialistas. Ou seja, tem uma democracia de fachada, que é só marketing, que todo mundo se xinga de antidemocrático. Isso é mentira, evidentemente. Eu escrevi um artigo há anos atrás, antidemocrático como xingamento, porque é muito fácil. Você xinga o outro de antidemocrático e você delegitima o adversário político. Não há resposta que possa conter isso, porque assim, o que você responde se o outro te xinga de antidemocrático? Te desarma realmente. Né? B, te coloca imediatamente do lado do certo, do lado bom, né? do bonzinho da história, e então uma sinalização de virtude, evidentemente falsa. E na verdade, você precisa falar o tempo inteiro de democrático, 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 porque não é democrático. Não é por acaso que quem fala mais de democracia são os caras que defendem ditaduras pelo mundo afora. Então, isso não deixa de ser uma mera mentira. É tudo mentira. Eles se indignam com algumas atitudes antidemocráticas que assim, seria bem-vindo um debate sério sobre isso, mas não se indignam com atitudes antidemocráticas do Supremo, por exemplo. Então, isso é totalmente mentira, é uma mera instrumentalização política. Não tem nada demais. Aliás, a parte oriental de Berlim, que era controlada pelos comunistas, chamava-se República Democrática Alemã. Né? E Marx tem uma concepção de democracia que é completamente diferente daquela que você citou, que é uma democracia representativa, liberal, etc. Se chamava assim e não era nem democrática, nem república, nem alemã. Nem alemã. Exato. E no Brasil, um monte de associações democráticas de alguma coisa. Advogados pela democracia, pais e mães pela democracia, garis pela democracia, juízes pela democracia. Quando eu vejo um manifesto, um abaixo-assinado pela democracia de alguma coisa, eu já jogo no lixo porque já sei que piada. Eu já boto a mão no coldre, assim. Sabe, essa frase do Churchill, que é uma frase muito famosa e tal, é uma frase muito boa porque ela é muito citada, mas muita gente não sabe o contexto dessa frase. Essa frase ela é parte de um discurso que o Churchill proferiu no dia 11 de novembro de 1947, na Casa do Parlamento, e o trecho que ele... Enfim, o discurso... Por que ele fez o discurso? O governo do primeiro-ministro Clement Attlee
estava tentando passar uma lei no parlamento para aumentar os poderes do governo trabalhista. E o Churchill, então, faz esse discurso contra esse projeto de lei que aumentaria o poder do governo trabalhista da época. E o trecho que ele cita nessa frase famosa, o trecho inteiro é o seguinte: muitas formas de governo foram e serão tentadas neste mundo de pecados e de infortúnios. Olha aí já a ciência política. Né? Cara, esse trecho é maravilhoso porque ele é um manual de ciência política aplicada. Então vamos lá. Muitas formas de governo foram e serão tentadas neste mundo de pecados e de infortúnios. Ninguém acha que a democracia seja perfeita ou onisciente. De fato, disse que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras que foram tentadas ao longo do tempo. Mas existe o amplo sentimento em nosso país de que o povo deve governar continuamente e que a opinião pública manifestada em todos os meios constitucionais deve moldar, orientar e controlar as ações dos ministros, que são os seus servos, não os seus senhores. Ou seja, esse trecho ele é muito mais legal do que simplesmente a frase solta, que fica parecendo que é simplesmente uma crítica à democracia. E no fundo não é. O Churchill está fazendo essa defesa que você fez da democracia. Né? A democracia é um instrumento. Se ela for usada de forma correta, como uma arma, ela pode garantir mais liberdades e limitar o poder do Estado. Se a democracia for utilizada, enfim, como na República Democrática Alemã, não será república, não será democrática e não será alemã. Né? Pois é. Ou na Coreia, né? Pois é, eu prefiro muito mais o modelo do restaurante. Eu sempre falo o seguinte: o que é o modelo do restaurante? O modelo do restaurante é assim, não é democrático. Você vai lá, tem um cardápio, você escolhe entre as opções do cardápio. Não foi você que decidiu o cardápio. Você pode te pedir: olha, eu tô com alergia X, tem meu filho aqui, você poderia fazer um prato assim, assado? Mas o cara tem a liberdade de falar sim ou não. E você tem a liberdade de fazer o quê? De gostar ou não, de ficar ou ir embora, de ficar e voltar ou não voltar, de sugerir aquilo para amigos ou não. Então, você não precisa democratizar o restaurante, né? O cardápio democrático feito pelos clientes. A coisa boa do restaurante é que você escolhe, tem concorrência. Então, tem espaço na sociedade para estruturas democráticas, para estruturas hierárquicas, para estruturas livres, concorrenciais, assim, para uma pluralidade de instituições. Em política, talvez a menos pior experimentada até hoje é exatamente esta. Mas esta mania de querer democratizar tudo, né? Democratizar as empresas, democratização da praia, não significa absolutamente nada. E o perigo é esta visão fetichista da democracia como um fim em si mesmo. Evidentemente não é. Não porque não seja algo importante, repito, porque tem que tomar cuidado com o que as pessoas falam, né, e entendem, mas porque não é um fim em si mesmo, é um meio, um instrumento para alguma outra coisa. O fim é outro, o fim é a prosperidade econômica, o fim é a liberdade, o fim são os direitos, a igualdade, e aí dá para debater eventualmente. É verdade, porque se você entende a democracia como algo como um instrumento de fim, e um instrumento de fim sempre positivo, a possibilidade de desilusão é enorme. Quer dizer, todos esses livros que estão sendo lançados, todas essas palestras e essa coisa apocalíptica, ela tem como pressuposto a ideia que a democracia é algo bom, né? E é um instrumento de fim positivo. Se ele não atinge aquele fim pretendido, a democracia está morrendo. Né? Aliás, de tempos em tempos, algo é morto pelos intelectuais. Ou é a filosofia que está em crise, ou é a democracia, etc, etc. Enquanto você estava falando sobre essa ideia de democracia, a forma como essas pessoas percebem a democracia não como instrumento, mas como um fim, Adriano, e você citou Hayek, né? Eu lembrei, o Hayek tem uma distinção muito interessante que entre ordem espontânea e ordem artificial, que ele diz justamente assim, dentro da sociedade, você tem essa ordem espontânea, a política também é baseada nessa ordem espontânea, mas dentro de algumas organizações, como uma empresa, é impossível, né, você ter isso. Quer dizer, como é que você vai ter democracia dentro da empresa? Né? Ou dentro de casa? Quer dizer, se for uma família com mais de 2 filhos, assim, os filhos vão mandar nos pais, né? Não tem educação dentro de casa.
E essa distinção que o Hayek faz entre cosmos e táxis é uma distinção muito próxima e foi criada mais ou menos ao mesmo tempo, sem que esse outro autor que eu vou mencionar, sem que eles dialogassem, que é o Michael Oakeshott, que criou a ideia de Enterprise e Civil Association. Os dois estavam em Londres na época, mas tem até carta trocada entre os dois, falando, né, do estudo comum, porque um descobriu que o outro estavam fazendo, mas enquanto eles criaram esses dois termos, ou esses 4 termos, e são muito parecidos, eles não sabiam da existência um do outro. Mas, de qualquer forma, é isso, né? Até dentro de um partido político não pode funcionar, por exemplo, como uma empresa, né? Ele tem que funcionar mais como um restaurante do que como uma empresa, senão acaba não dando certo. Você tem um partido Exato. muito rígido que vai, enfim, vai repetir o Partido Comunista da União Soviética ou o atual Partido Comunista Chinês. Não, pois é, mas você falou, imagina se uma família fosse democrática com mais de 2 filhos. Pois é, mas não é exatamente o que está já acontecendo. E o que é abertamente é o que acontece, é o que abertamente se sugere. É verdade. E cuidado se for ao contrário. E o responsável disso, pelo que eu sei, nosso space da área, como para outras coisas, nosso velho amigo Rousseau, que escreveu um livro, além do contrato social, que é o mais famoso, escreveu um livro, um texto, está funcionando aqui? Parece, ok. Sobre a educação dos filhos, né? Emílio, a educação dos filhos. No qual ele fala abertamente de uma forma de educar os filhos de forma permissivista, relaxada, com os filhos ao centro da vida, de direitos, etc., não de forma autoritária, hierárquica, etc. E de lá vem, não sei se teve outros autores precedentes falando a mesma coisa. Mas ele era um cara evidentemente influente, que estava todos as casas da intelectualidade francesa, né? E de lá vem exatamente esta visão, né? De tem que ser amigo, não tem que ser pai, não tem que ser mãe, tem que ser amigo dos filhos, né? E aí aí você vira só um entre os vários amigos, ele não tem mais a figura do pai e da mãe. E é uma confusão, uma deturpação da naturalidade da família, do que as pessoas fizeram por milhões de anos, e nisso concordamos totalmente também, que é aquela ideia, né? Chegou um cara que se acha iluminado, e ele acha que tudo que as pessoas fizeram por milhões de anos, porque eram iliterados, analfabetos, etc., está errado, e só ele que pisou agora no mundo, desde ontem, sabe tudo, inclusive, a coisa que eu queria mostrar, a hipocrisia do Rousseau, que procurem lá, não me lembro se 6 ou 8 filhos, e abandonou todos. Isso é normal, isso é típico dessa turma. Isso é típico. Então, assim, a prática uma coisa, depois outra, né? A destruição da família vem também com Marx, né? Que fala isso abertamente, quer destruir a família, né? Para Freud também, a família é o centro de todas as psicoses, etc. E tal. Então, há esta visão que também a família... por quê? Porque eles são pessoas que não gostam, voltando ao Jonathan Haidt, de autoridade, e eles querem destruir a autoridade em todas as esferas da vida, não entendem. Jordan Peterson fala disso, né, que a sociedade é hierárquica. Existem N estruturas hierárquicas no mundo, e não significa que a hierarquia seja poder, seja não meritocrática, entre aspas. É um termo que eu não gosto, mas, né, que seja por coerção, por algumas hierarquias, muitas hierarquias são meritocráticas, especialmente no mundo mais livre como o nosso, você ascende no longo prazo hierarquicamente também graças ao mérito, né? As pessoas não entendem outro problema que também Jordan Peterson gosta muito fala, as pessoas não entendem que quando você ascende a uma posição de poder, você tem poder sim, mas você tem também responsabilidade, né? Eu vejo muito bem isso, por exemplo, no IBMEC com nossos alunos, né? Eu não sinto poder na minha posição, eu sinto muito mais responsabilidade. Quando eu converso com os pais dos alunos, que pagam a mensalidade, que apostam, investem dinheiro, tempo, expectativas, né, sobre a vida do filho, a coisa mais cara que eles têm, e estão dando aquilo para mim, confiando em mim, aquilo é algo bacana demais, mas eu sinto o peso da responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de dar um bom curso para ele, uma boa formação, que ele saia de lá bem empregado, etc. Quando o aluno está se formando, eu sinto a responsabilidade dele achar um emprego, etc. Então,
Não tenho poder nenhum, pelo contrário, eu estou lá para servir. Se algo der errado, eu me sinto culpado, responsável por aquilo. E as pessoas tendem a não perceber esta parcela da responsabilidade nas posições de poder. É verdade. Eu acho que o fato, enfim, familiar do Rousseau, acho que ele tinha 5 filhos, se a memória não está me traindo, naquele artigo, no texto, no ensaio do Paul Johnson, no livro dos Intelectuais, acho que ele conta essa Ah. história que o Rousseau tinha 5 filhos e abandonou todos eles no orfanato. Como é que o sujeito desse, como é que o livro dele ele se torna uma influência extraordinária? Mas, Adriano, Marx a gente, também, né? o Marx teve uma filha com a empregada da casa e um O empregado. filho, e a empregada morava no porão da casa, uma coisa assim, e não registrou. É uma desgraça completa. Ô, Adriano, a gente está chegando ao final. Eu queria recomendar vivamente seu livro, A Ciência da Política, uma introdução, da editora GEM, Forense Universitária. Encontra na Olha, Amazon, no site da editora. Isso, é isso aí. Gente, quem se interessa por política, isso é um livraço, tá? No meu curso para entender a política, eu uso no primeiro módulo como recomendação bibliográfica. Eu usei o livro para construir minhas aulas e encerrando aqui também, fazendo aqui a propaganda do meu curso. Inscrições não estão abertas ainda, vão abrir no domingo, tá? Mas tem um site para você se cadastrar, ter direito a um desconto, cupom de 25%, para poder fazer a inscrição domingo e segunda-feira. Depois não vai ter desconto, tá? E comprem um livro do Adriano, que é um livraço, vocês vão entender muita coisa que representam o título dessa nossa live, que é a política como ela é. Adriano, muitíssimo obrigado pela conversa. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos os ouvintes aqui. Gente, brigadíssimo, boa noite, bom descanso para vocês, tá? Até a próxima. Tchau, boa noite.